Seja bem-vindo a mais um episódio do No Time for Gurus, nosso podcast feito com profissionais reais de mercado, porque sim, a gente também não aguenta mais esses gurus, esses falsos profissionais, né? Criando conversinha aí para tentar enganar as pessoas. Então, hoje estamos aqui diretamente do estúdio da 8D Hubify no RD Summit, em parceria com a DH Media, nossa produtora de audiovisual que fez esse estúdio maravilhoso pra gente. Eu sou Carol Lima, sócia e diretora de social media da 8D Hubify, e hoje o assunto vai ser sobre marketing de influência. O tema que a gente vai trazer é a evolução do marketing de influência e o que vem a seguir e como nós podemos nos preparar. E para esse papo, estou com duas convidadas maravilhosas que eu não tinha nem roupa para esse papo, gente. Assim, ó, não dá, entendeu? A gente fica até nervosa aqui. Mas a primeira convidada é cofundadora da Nice House, a maior comunidade digital focada na geração Z no Brasil, com mais de 3 milhões de seguidores. Especialista em inovação, ela conecta marcas e jovens por meio de estratégias autênticas e inovadoras. Falei que eu tava nervosa. Mari Galindo, seja bem-vinda. Muito obrigada, super feliz de estar participando aqui com você. Também não tinha roupa para esse momento, tá? É recíproco. Olha isso! Coloquei essa jaqueta aqui, que é especial pra mim, porque participar aqui também tá sendo um momento super especial. Espero que a gente colabore, que também tô de saco cheio aí dos gurus coaching de Instagram, né? Enfim. Perfeita, perfeita. E nossa segunda convidada é comunicadora, influenciadora, tem experiência no mercado de entretenimento, foi CMO da Boca Rosa Company e hoje tem sua própria empresa de branding, direção criativa e comunicação estratégica, apoiando marcas, projetos e artistas. Bianca Venturotti, seja bem-vinda. Ai, é um prazer estar aqui. Vocês sabem que a Hubify mora no meu coração, porque a primeira palestra que eu dei na vida foi num evento de vocês. Sim. Então, assim, é muito importante pra mim estar aqui. Obrigada pelo convite. E é meio tema também. Eu acho que é No Time for Gurus, é literalmente o que a gente está vivendo agora. E como a Mari falou, é isso. Acho que é sem tempo para isso e acho que é marketing real, estratégia real. Então espero contribuir aí também. Contem comigo. Obrigada, Amei. Bianca. Bem-vinda. Obrigada. E para você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir a 8D Hubify nas redes sociais. E para começar nosso papo, o marketing de influência na internet, ele começou lá nos anos 2000, com blogueiros, blogueiras compartilhando suas experiências, suas opiniões. A gente teve as redes sociais ali naquele começo, Fotolog, Tumblr, né? Era muito Tumblr, muito MySpace. E ali os usuários já compartilhavam um pouquinho de lifestyle, já começou essa movimentação, que impulsionou muita gente a ficar conhecida naquela época, né? E aí, claro, chegou o YouTube, chegou o Instagram, chegou o TikTok, e os influenciadores se tornaram o quê? Grandes celebridades, né? Começou a ter muito mais alcance. Então a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: quais foram as principais mudanças que vocês observam na forma como as marcas interagem com influenciadores ao longo dos anos? Mari. Boa. Eu gosto que você trouxe aí na pergunta um histórico, e eu acho que isso é muito importante, né? Por exemplo, a gente tem o surgimento do Instagram. Ele é uma plataforma de fotos que surge na elite californiana, ali, Vale do Silício. E quem materializa a proposta de valor do Instagram naquele momento é a Paris Hilton, né? E a Paris Hilton, ela simboliza o que é ser influencer, porque até então as pessoas famosas, as pessoas célebres, elas eram ou do cinema ou da música. E a Paris Hilton é a primeira pessoa que, tipo, você quer saber da vida dela porque ela era mais excêntrica, era uma herdeira que frequentava as festas legais, e o Instagram se apropria disso, né? Então, eu falo que cada plataforma tem quem se destacou ali dentro e virou o símbolo, né? E tangibiliza meio que a semiótica daquela plataforma, né? Então, o Instagram, ele surge dessa forma, por isso que o mercado de moda e beleza é o primeiro a se conectar com isso, né? Por conta desse ambiente onde a plataforma começa a ganhar mais inscritos, mais engajamentos e por aí vai. E ao longo do tempo, até hoje, eu acredito que a indústria da beleza, ela é a que sempre está à frente. E aí pode falar mais, que você trabalhou dentro disso, mas eu acho que é uma indústria que ela faz, ela
muito por estar ali em contato direto com o consumidor, então ela precisa ter uma agilidade de se posicionar, de se destacar. Como ela tangibiliza um pouco a indústria da moda, ela também tem que ser uma ditadora de tendências. Então, eu acho que ela é uma diretriz de como as marcas começaram a se conectar com os influenciadores, né? E aí eu acho que tem um segundo momento, que é a hora que isso começa a de fato virar uma economia, que pra mim é com a chegada do YouTube, porque é a primeira plataforma que coloca a monetização como parte do seu modelo de negócio, né? Então ela já nasce monetizando criadores de conteúdo, e isso começa a permitir com que as pessoas se dediquem full time, né? E passem a receber dinheiro disso, e aí a gente começa a ter as celebridades digitais, né? Cujo meio digital é que te impulsionou. E eu acho que a gente vive hoje uma terceira fase, que é as plataformas com nível de maturidade maior, então você vê novos programas de monetização, e no decorrer do desenvolvimento das plataformas, a gente teve a hipersegmentação do feed, né, por conta da mídia paga. E hoje a gente vivencia isso. Então, o meu feed é completamente diferente do seu. E aí, pra mim, hoje o papel do criador de conteúdo é ajudar a marca a chegar nessa última milha, né? Porque a gente passa a ter o jogo, principalmente pelo TikTok, ali, a forma como o algoritmo dele é construído, a gente tem o jogo da For You. Ou seja, as pessoas, ela não vai consumir só de quem ela segue, mas o conteúdo vai aparecer pra ela, né? Então, o criador de conteúdo ajuda a chegar no público final nessa era de hipersegmentação. Enfim, falei. Muito bom. Espero que quem ouviu ficou com dúvida, pergunta aí no comentário, me marca que a gente explica melhor. Não, mas é muito bom. Isso que você pontuou do mercado da beleza, existe um movimento muito legal também, porque quando se fala em creator economy, que foi toda essa economia que começou a girar com as redes sociais, isso é muito legal porque também cria uma infinitude de possibilidades. Eu, por exemplo, criadores de conteúdo hoje da favela conseguem furar a bolha da sua realidade ali, expandir o seu conteúdo, mudar a realidade da família. Então, acho que criou-se uma outra camada, que eu acho que até social, que na verdade as redes sociais conseguiram dar oportunidade para as pessoas que eram invisíveis de uma certa forma. Então, claro que quando a gente fala em rede social, plataformas, existem muitos lados positivos, existem muitos lados negativos também. Mas existe também como isso dita comportamentos de consumo ao redor do mundo. E não é só quando a gente fala sobre, no mercado da beleza, por exemplo, antigamente era o público olhando para o que estava rolando nas marcas e como as marcas se comportavam, e eu vou consumir dessa marca aqui porque eu acredito nela e tal. Hoje são as marcas olhando para o público para ver como que está o comportamento de consumo desse público, porque a gente passou agora por uma pandemia. E a pandemia acelerou muita coisa, né, em relação à tecnologia, principalmente, e à rede social. Então, quando a gente tem essa aceleração muito rápida, que é o que aconteceu na pandemia, as pessoas começaram a criar conteúdos, e gente que não era criadora de conteúdo começou a criar também, então pessoas novas começaram a surgir, elas também criaram comportamentos de consumo diferentes. Porque, né, de acordo com os nichos ali, você vai tendo diferentes comportamentos de consumo. As marcas que começaram a ver nisso um valor muito grande, começaram a fazer um movimento contrário. Então, hoje em dia, não é só a pessoa que está consumindo olhando para a marca que está levantando uma tendência. É a marca olhar para quem está consumindo esses produtos e como ela está se comportando. Então, por exemplo, a pandemia ditou um mercado muito forte para skincare, por exemplo. Por quê? Autocuidado, as pessoas estavam em casa, não tinha aquela... Por que eu vou comprar? Ir muito para maquiagem. Então, até as pessoas de maquiagem começaram a investir muito nesse lugar de skincare, por exemplo. Então, existe muito esse movimento que ele é circular. E hoje em dia não tem aquela pessoa que você vai olhar e você vai falar assim, nossa, essa pessoa dita tendência. Hoje as tendências elas aparecem em diversos lugares e lados, né? Ano passado eu fui estudar cool hunting, que eu fiquei muito curiosa mais por esse universo. Eu sou apaixonada por moda, já estava no mercado de beleza junto com Boca Rosa. Me apaixonei por produto, então participava de todo o processo. Mas o comportamento de consumo é algo que eu consigo observar a tendência falando muito forte. Então, quando você vai para uma Fashion Week da vida, e isso é amplificado nas redes sociais, hoje em dia você não vê uma marca sendo a marca do momento, você vê vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Então, o movimento de Creator Economy, ele foi mudando também ao longo do tempo, mas ele gerou muita possibilidade. Gerou muita economia, movimentou a economia, movimenta a economia hoje em dia, e as marcas que conseguem enxergar valor nos criadores, né? Tem um meme que viralizou, que é
Que na verdade é uma expressão que fala não sufoque o artista. Sim, É literalmente isso. Se você consegue dar voz para quem tá consumindo... uma coisa que eu aprendi trabalhando com marketing foi: não existe nenhum produto que você fale assim, nossa, não vai ter público para consumir isso. Existe a maneira que você trabalha isso, você consegue criar um movimento em relação a isso. Então, até na Bianca, por exemplo, quando a gente falava muito sobre aumentar tons de base e o tom da base especificamente, muitas das marcas ficavam receosas, ou o mercado ficava receoso, do tipo, nossa, será que vai ter galera para comprar? Claro que tem. O Brasil é super diverso. Então a gente conseguir olhar para o público também, como ele está se comportando com os movimentos que acontecem. Então, quando o YouTube teve o boom do YouTube, a Bianca, por exemplo, foi uma influenciadora que conseguiu sair da favela criando conteúdo de maquiagem para um público que não tinha grana. Então, assim, ela começou no nicho dela e isso se expandiu assim, de maneira grandiosa. Depois, Instagram. E como que a plataforma está se movimentando. E todos os prós e contras que vêm com isso, né? Porque aí tem o algoritmo, a gente entende o algoritmo, daqui a pouco o algoritmo traz um peso para a saúde mental que é perigoso. Então, enfim, eu acho que aqui tem muita régua, tem muito papo em relação a isso, mas eu acho que quando a gente consegue observar comportamento de consumo em relação às pessoas que estão consumindo, as redes sociais, as próprias redes sociais, elas se comportam de acordo com isso, e as marcas conseguirem olhar para isso, elas arrasam, porque aí elas estão olhando para quem realmente vai consumir, e não só trazendo esse papel de, tipo, eu vou trazer um produto novo, eu vou trazer uma coisa inovadora, eu tô, tipo, trazendo, não só solucionando uma dor, né? Eu acho que é uma troca. Ótimo, excelente. Gente, eu acho que a gente precisa de um papo, assim, um podcast de 3 horas, eu acho que na próxima, pra gente poder falar e aprofundar. Perfeitas. No relatório de ROI Influência que foi feito esse ano pela YouPix, mostrou que 22% das empresas investiram mais de 1,5 milhão em marketing de influência, 1,5 milhão em marketing em 2023. Porém, para 2024, apenas 12% demonstraram esse mesmo interesse em investir, né? Então a gente teve uma redução de 2023 para agora. Entre as barreiras para esse aumento de investimento, né? Não vou aumentar. Era provar a efetividade do influenciador. Então as empresas não conseguiam provar que realmente a estratégia era eficaz. Dificuldade de quantificar o ROI e é muito caro. Não vou mais investir porque está caro de fazer. Vocês acreditam que essa quebra de expectativa das empresas se deve mais a uma falta de compreensão sobre o papel dos influenciadores ou a ausência de uma estratégia eficaz? Uma pergunta show do milhão aí. Uma pergunta total. Eu acho que em relação a... Quando a gente fala também de mercado, né? Existe um movimento que quando você começa a investir muito em influenciador, acho que teve um boom muito grande das marcas começarem a contratar influenciadores, e isso ainda acontece, óbvio, que eu acho que é muito assertivo quando você estuda bem qual influenciador que você vai contratar. Então acho que tem que ter uma lógica em relação a essa contratação e não aquela coisa em massa. Vou contratar um influenciador, às vezes a marca vai só olhar para o número do influenciador e aí talvez ele não tenha esse público correspondente. Então assim, tem toda uma inteligência por trás que tem que ser feita. Eu acho que às vezes você vai investir no influenciador que tem 1 milhão de seguidores e ele não comunica diretamente com o que a sua marca precisa. Você vai investir num influenciador menor e ele vai comunicar de maneira assertiva. Então, eu acho que o lance do investimento, ele vai mudando também de acordo com isso. Então, antigamente, a gente tinha um formato que era, eu vou investir em mídia para televisão, que era caríssimo. Sim. Eu vou investir nas minhas campanhas de publicidade, né? O mercado de publicidade muito forte ali. Hoje em dia, você não precisa anular uma coisa para ter a outra, né? Mas eu acho que precisa ter uma balança e um equilíbrio, e acho que isso vem muito também de quem está controlando esse investimento, né? Para a pessoa ter uma inteligência em relação a isso. Acho que tem que ser todo um 360, e aí você conseguir amplificar o que você precisa. Então, se eu estou fazendo uma campanha para um produto específico, e aí eu vou olhar para influenciador, beleza, eu vou olhar para influenciador por quê? Que eu estou olhando para esse influenciador, como que ele pode amplificar minha marca de uma certa maneira, como eu faço isso em paralelo com uma campanha super eficaz, legal, que traga também tom de voz da marca, porque a gente não pode esquecer disso, né? Até para a gente conseguir se conectar com esses influenciadores, a gente precisa estar com isso muito claro na marca, né? Então,
quando a gente deixa isso muito redondo, eu sei qual é o meu tom de voz, eu sei com quem eu quero me comunicar, eu defendo causas ou não, com qual público eu tô falando, então acho que vai um passo bem mais para trás, que eu acho que hoje tem sido uma dor, por incrível que pareça, porque a gente jogou tanto também a responsa para os influenciadores que muitas marcas também perderam aquela mão de criar um branding estratégico muito eficaz e se conectarem com os influenciadores de maneira certa. Então acho que para o investimento é importante você olhar para o 360, né? E aí quem está controlando esse investimento não esquecer que o influenciador é muito importante nesse papel, mas você também tem um valor de marca muito importante para cuidar e os dois têm que se conectarem, porque o influenciador também tem que ver valor em você. Eu acho que é uma troca, não é só você olhar para o influenciador, jogar nele uma responsa ali de fazer uma publi e você não gerar um valor de volta para ele. Eu acho que tem que ter sinergia entre isso. Sim, Mari. Eu acho que o momento da pandemia foi um alinhamento dos astros, assim, pra parte de social, né? A gente teve uma explosão de visualização pelo contexto das pessoas estarem mais em casa, o watch time aumentou pra caramba. E também teve a entrada dos players asiáticos, que mudou muito a dinâmica, né? Foi um reset ali. Então eu acredito que, assim, eu vejo que o ano de 2024 ele tá mais parecido com o ano de 2019. Em relação a isso, então a gente pega um pico, que foram os anos de pandemia, agora vem 2024, eu acho que ele traz uma retração, não só em social, mas a gente vive uma retração econômica, né? Hoje a gente tem um cenário econômico muito mais característico de recessão do que de desenvolvimento econômico, e eu acredito que o mercado de influência sofre esse impacto consequentemente, e fora isso, a verba voltou a ser muito mais distribuída, então você injeta novamente em out of home, você injeta em ativação e patrocínio de eventos offline. E aí eu acho que é entrar no detalhe até do estudo, porque às vezes pode ser que essa verba do influenciador tá dentro de outras coisas, entendeu? Então, por exemplo, eu particularmente não vejo nos grandes eventos, tipo Rock in Rio, Detal, Lollapalooza, um patrocinador que não utilize criadores de conteúdo na sua ativação, né? Então, talvez também parte dessa verba tá numa linha que é de patrocínio, mas que o influenciador tá lá. A questão de ter uma metrificação, eu acho que sim, ainda é um ponto, principalmente porque o fato do criador de conteúdo ele tá na mesma plataforma, as pessoas utilizam meio que a mesma metodologia, né? Então, obviamente, quando você faz uma mídia paga, você consegue ter um modelo de atribuição muito mais desenvolvido do que quando você usa o criador de conteúdo, né? Mas isso não significa que ele não tá tendo um impacto, né? Você precisa entender, à medida que você cria uma estratégia, consequentemente você vai criar quais são os KPIs que você vai olhar. E aí eu acho que quando a gente também está num momento econômico mais de recessão, a performance ganha muito destaque. E aí eu vejo que as pessoas querem que o influenciador se torne quase que um afiliado, né? Vendedor. O vendedor. Exato. Então você vai fazer link traqueado, eu só quero te pagar se converter o produto. Então eu acho que tem toda essa dinâmica que culmina nesse resultado, entendeu? Total. Excelente. Nos últimos anos, a gente tem testemunhado uma explosão no volume de publicações pagas nas redes sociais, o famoso publi, né? Hashtag publi. E com tantas marcas tentando se destacar, os consumidores começam ali a se sentir um pouquinho saturado dessas publis. E muitas vezes até se sentindo desconectado da mensagem, que parece muito mais uma venda do que uma conversa autêntica. De que maneira a demanda por autenticidade está impactando a forma como as campanhas de marketing de influência estão sendo estruturadas hoje? Posso começar? Bom, eu acho que essa é uma resposta mais subjetiva, porque é o famoso publis e publis, né? Hoje a pessoa não achar um conteúdo relevante, ela consegue elencar aquilo muito facilmente, né? Ela vai lá e reporta para a plataforma que aquilo não é relevante, ou ela passa e a plataforma entende automaticamente que aquilo não é relevante para ela. Então é muito mais uma adequação de linguagem e da relação que aquele criador teve com a marca. Eu percebo que ao longo do tempo as marcas vêm melhorando a maturidade digital delas em relação a trabalhar com criadores de conteúdo e entendendo que co-criar é importante. Agora, tem segmentos que é muito difícil porque eles têm muitas regras, né? Por exemplo, indústria de bebida alcoólica. É muito difícil você fazer um publi super autêntico com 300 mil regras que você precisa seguir, entendeu? E aí é meio que dores que essa categoria já enfrenta na publicidade há muitos anos, né? Então tem esse ponto,
tanto das marcas entenderem e permitir mais essa flexibilidade na linguagem do criador de conteúdo, quanto categorias que realmente é um ponto acima de legislação mesmo, ao qual elas não conseguem criar um ambiente propício para a autenticidade. Mas eu tenho visto um progresso em relação a isso, assim, sabe? Aquelas marcas que faziam um formato muito engessado, acho que já está tendo uma tentativa de fazer mais com a cara do criador. É uma mensagem que acho que a indústria, né, da Creator Economy reforça tanto isso, tipo, cara, deixa o criador criar, que eu tô percebendo que as marcas estão aprendendo mais nesse sentido, assim. Total. Eu levanto muito a bandeira do orgânico, né? Há muito tempo, assim, porque eu acho que o orgânico, ele tá diretamente conectado com a autenticidade. E o orgânico, quando você vicia, não é só o seu conteúdo, tá? Você acaba viciando o seu time muitas vezes, né? Eu tô falando de pessoas que têm time. Tem gente que trabalha, né, com a sua própria rede social, impulsiona por conta. Mas quando você tem um time e até você vicia que os seus conteúdos sempre estejam ali sendo impulsionados, você deixa muitas vezes de olhar pro seu ouro, que é o orgânico. Que é o que, de fato, a sua marca tem de diferente de todas as outras. Tem um livro que ele é a Estratégia do Oceano Azul, que ele fala muito do mercado saturado, e aí você tem duas opções. Você pode competir com quem já está ali no mercado e está batalhando, e aí vira uma competição, e aí você tem uma tendência muito forte a você olhar para a grama do vizinho, que assim, isso acontece muito, e não estou falando só sobre mercado, estou falando de influenciadores também. A gente entrou numa cultura de comparação muito forte, por isso que eu acho que os níveis de saúde mental prejudicadas na internet têm sido muito altos, porque a gente tende a se comparar com o outro. Então, se alguém viralizou um conteúdo, muitas das vezes eu vou ficar de olho para poder fazer uma coisa igual. Só que às vezes isso não vai fazer sentido para você. Então, é muito importante a gente pensar no original. Beleza, vou acompanhar uma trend que tá rolando, cara, super legal, mas encontra a sua forma de fazer isso, né? Encontra o seu jeito de fazer isso, porque o seu público é único. E quando todo mundo entender isso, a gente vai conseguir olhar mais para dentro, produzir mais conteúdo autêntico e fazer isso virar de uma maneira melhor. Quando a gente fala de marketing digital, principalmente, tem muito a ver com o tema de vocês, que é o No Time for Gurus. A gente começou a ver uma tendência muito forte no marketing a todo mundo usar a mesma linguagem. Os mesmos gatilhos de comunicação, as mesmas palavras muito incisivas para fazer a galera comprar. Tudo igual, Copy, os né? conteúdos. Muito aquela coisa agressiva que hoje em dia, gente, não tá funcionando mais. Não tá porque mais o público saturou, literalmente, e você não consegue trazer verdade. Aí o que isso acaba acontecendo? Ah, beleza, aí você vai olhar o conteúdo que você impulsionou, tem milhões de views lá, mas assim, quanto que tá convertendo isso em venda? Não tá convertendo, porque você tá falando com a mesma galera, usando a mesma linguagem, da maneira agressiva. Você quer que a pessoa compre um produto? A pessoa comprou seu curso uma vez, por exemplo, falar de curso. Você comprou o curso uma vez, você vai usar a mesma comunicação para falar com as mesmas pessoas sobre o mesmo curso? Então, assim, eu acho que é muito de você olhar também para diferentes públicos, você pensar em conteúdo original. Em Boca Rosa, a gente tem um super orgulho, e isso não é uma fala contra dados, porque eu acho que dados e estratégia orgânica tem que andar de mãos dadas. Total. Mas a gente começou a impulsionar conteúdo, acho que agora, até toda a minha gestão lá, eu fiquei 5 anos lá com a Bia, ela tinha um conteúdo orgânico muito forte. Então, a gente não precisava impulsionar conteúdo naquele momento, e a gente investiu muito em orgânico, porque era muito, e isso tinha a ver com o nosso consumidor, com o nosso público, e a gente olhando o comportamento do consumidor, porque era muito, maquiagem tem muita relação afetiva também, então a gente olhava muito para o orgânico, e tinha uma estratégia muito forte. Em paralelo a isso, você precisa olhar os dados, mas os dados têm que ser um fator aliado, né? E não um fator de se você só impulsiona, você tem um resultado ali a curto prazo. Se você trabalha o seu orgânico e utiliza os dados para você somar com o seu orgânico, cara, lindo, você vai ter um resultado não só maior, como de longo prazo. Talvez até demore um pouco mais, porque isso exige criativo, isso exige você colocar o time para estudar o público, mas isso vai trazer uma coisa para você que lá na frente, quando o mercado estiver saturado, você está em outro lugar, você está em outro patamar, você não está brigando, batendo cabeça com a galera, e a estratégia do Oceano Azul fala literalmente isso. Olha para um mercado que ninguém está olhando, olha para uma dor que ainda não foi atendida, foca no seu diferencial de marca. Tem muita marca muito grande que me procura, e eu tenho muita roda de conversa com essas pessoas que
quando a gente vai trocar uma ideia, nossa, eu tô com muito problema em relação à cultura do time, ao que a gente tá comunicando nas redes sociais, eu não consigo. E aí você vai ver, a marca tem uma história incrível, super forte, todo mundo reconhece a marca já, só que a cultura interna deixou de falar de história da marca, deixou de falar de propósito da marca, esqueceu o que é o orgânico da marca. Começou a impulsionar, olhar para trend, e aí a marca grande quer fazer uma coisa que viralizou, que às vezes não comunica com nada do que ela fala. Então, assim, eu acho que vai até para um lugar de dica. Se eu puder deixar uma dica, né, não é verdade absoluta, mas o que eu observo de mercado muito é conteúdo autêntico, originalidade, orgânico. Se apoia nisso porque você vai ver um resultado não só de longo prazo, mas eficiente, que vai trazer valor para você. Então, acho que isso é... Você entrou exatamente no assunto que a gente vai trazer agora. Para construir essa autenticidade, que é uma das tendências, né, de marketing de influência para 2025, está aí havendo uma crescente busca de influenciadores com audiências menores, nano, micro-influenciador, porque tem ali os públicos mais engajados, né? Então tá começando a surgir isso agora. Antes era muito foco no grande, Sim. né? Nos macro-influenciadores, celebridades, e agora tá se virando, né? Justamente para esses públicos menores. Como as marcas, elas podem identificar esse micro e nano influenciador que realmente se alinham com seus valores e objetivos? Mari. Começar comigo? Boa. Na minha opinião, em termos de estratégia para as marcas, eu sempre gosto de fazer um mix. Porque eu acho que cada um dos criadores tem o seu papel ali em conseguir levar a mensagem. Minha cabeça é sempre assim, como que a gente une criatividade com distribuição. Porque você pode ter uma campanha linda, mas se ninguém vê, se não chegar no feed de ninguém, tipo assim... Vai rodar onde? Na intranet, né? Tipo, não valeu de nada o investimento. Exatamente. Então, eu acho que os criadores, eles têm seus papéis, assim, os criadores grandes, eles têm essa questão de endosso muito forte para as marcas. Os criadores de tamanho médio, que é o perfil de criador que eu mais trabalho, eles têm essa questão de ter uma base de engajamento boa e também uma produção de conteúdo boa. E, para mim, o principal ponto nas estratégias que a gente monta lá na Nice, de usar os pequenos e micros, é para furar bolhas, né? Então hoje a gente tem muitas bolhas ali e eu acho que as marcas ainda montam algumas estratégias com cabeça de televisão, ou seja, eu preciso ter uma big idea e reverberar essa mesma ideia, e eu acho que isso é um erro, porque hoje na internet o custo de produção é muito mais barato e você pode ter um produto com 80 formas de vender diferente. Né? E você pode usar esses micros justamente para testar essas formas diferentes. Boa. Por exemplo, é um produto de maquiagem, né? Vou pegar, sei lá, um balme. Por que você só vai usar criadoras de maquiagem para falar? Você pode usar humor, você pode usar uma pessoa de gastronomia, você pode usar alguma pessoa que fala sobre games. Porque a pessoa tem boca, a pessoa consome isso em algum momento, entendeu? Principalmente esses produtos que têm apelo para um grande público, né? Um CPG também, beauty, enfim. Então eu acho que os pequenos e micros, eles são muito eficientes para isso, para você testar nichos que vão além do óbvio para o seu produto e também furar essas bolhas. Quanto à questão do engajamento em si, para mim é muito relativo e tem que analisar perfil a perfil. Não é uma regra que o engajamento dele é super baixo e também não é uma regra que o pequeno é super próximo da sua comunidade. Aí eu acho que é análise perfil a perfil mesmo. Muito bom, muito bom. E isso conecta muito com... Tem uma coisa que eu penso a respeito, que é em relação a mercado de nicho também, né? Saiu até hoje uma matéria, não sei se foi hoje, mas a WGSN, eu sempre acompanho muito eles, né? Que é uma plataforma de tendência, uma das maiores do mundo. A gente até usou ela em Boca Rosa Beauty, que postou falando sobre o movimento de mercado agora olhar para nicho. E por que isso está acontecendo? E levantar esse questionamento sobre, né? E isso fala muito sobre você olhar para potências. Então hoje deixa de se falar um pouco mais, assim, na verdade a gente fala menos sobre minorias e fala mais sobre potência. A gente tem que colocar também sobre essas minorias o lugar de potência. Não é, por exemplo, quando você fala de micro-influenciador, quando chega uma campanha de Pride, por exemplo, que é uma campanha do público LGBTQIAPN+, que é sempre focado no mês do orgulho,
E aí, geralmente, você contrata essa galera porque, às vezes, é mais difícil de você encontrar ou tem mais pessoas naquele movimento. Mas por que não você trabalhar isso ao longo do ano e de diversas maneiras, até para testar público, como ela falou, né? Usa esses micro-influenciadores para você testar maneiras diferentes do seu produto performar. E trata essa galera como potência. Porque, muitas das vezes, o influenciador, que ele tem menos seguidores, ele vai fazer uma dedicação super acima, às vezes, do que você está esperando para aquele conteúdo, porque ele também quer crescer. Sim, então, assim, você troca, ajuda... né? Exato, você está ajudando ele a crescer também, está movimentando a economia dessa galera, mas é uma galera que vai se dedicar a fazer um conteúdo. E, às vezes, é isso. Aí tem aquele lado também de você não deixar ele criar, ao mesmo tempo você passar para ele o que você gostaria de ser feito, e ele que está pensando em crescer também vai trazer isso, né? Então, é olhar para essa galera como potência. Eu acho que micro-influenciadores, eu acho que agora a gente vai entrar num boom cada vez maior em relação a isso, porque agora a gente não está vendo os mercados que antes eles eram... a gente enxergava eles como nicho e era muito datado, muito quantificado. Agora tá bem pulverizado. Então, assim, não é só sobre um nicho específico. Dentro de um nicho tem vários subnichos. E aí a gente vai falar sobre moda, por exemplo. E aí, moda sustentável. Então tem as marcas de moda sustentável. Mas tem umas marcas que estão trabalhando com sustentabilidade, que ainda não são 100% sustentáveis, mas estão levantando essa pauta. E aí, quem é a galera que está consumindo esse tipo de produto? Então, eu acho que tem muito a ver com o comportamento de consumo, mais uma vez. Eu acho que é olhar para esse lado, mas enxergar essa galera como potência também, porque eles têm uma capacidade enorme de fazer muita coisa virar. E às vezes a gente... É aquele papo, né? Às vezes a gente coloca uma grana num influenciador que é muito grande e que eu acho que esse influenciador já tem uma potência muito grande de influência e tem que ter esse lugar mesmo, porque traz um lado de responsabilidade muito grande. Ele vira uma voz, né? Que leva para outro lugar, mas a gente precisa também olhar para essa galera como uma forma de você movimentar a economia mesmo, girar a grana e fazer testar produto, né? Testar formas de fazer isso rodar. Sim, perfeitas. Existe outro movimento que está em ascensão agora, que são os executivos e C-levels, cada vez mais aí buscando esse espaço de influência nas redes sociais, seja no LinkedIn, seja no Instagram, tudo depende ali do perfil, né, do executivo. E essa estratégia traz benefícios como elevar a autoridade, aumentar o alcance orgânico das suas próprias empresas e até mesmo utilizar essa visibilidade como uma estratégia de social selling. Baseado no marketing de influência, quais estratégias esses executivos devem adotar para construir uma audiência engajada nas redes sociais? Mari. É muito interessante, você falou isso na minha cabeça, já vem automaticamente o João Adib da CIMED, né, que eu adoro acompanhar. Sim, não tem como, né? Ótimo exemplo. Mas eu acho que sim, no fundo as pessoas compram de pessoas. A gente já vinha numa onda de marketing humanizado e aí o próximo nível disso é, de fato, a pessoa que responde pela empresa, né, como CEO, colocar a cara ali para engajar. E aí, para mim, tem 2 pontos, né? Tem esse ponto de você colocar a cara para ajudar a empresa que você trabalha a construir uma audiência, né? E também do ponto de vista do desenvolvimento daquele CEO como um produto do mercado, né? Porque eu comentei do João Adib, no caso ele é fundador da própria empresa, mas a gente tem CEOs que não são fundadores. E à medida também que eles crescem em audiência, o passe deles valorizam também, né? Para que possam fazer mudança de empresas, no caso. Mas eu acho que trazendo só um parênteses, assim, né? Quando a gente fala de geração Z, a gente vai lançar um estudo de geração Z no mercado do esporte. E aí a gente viu um comportamento muito forte da geração de, ao invés de seguir o clube, seguir os jogadores, né? E acompanhar por conta da conexão que tem com os jogadores. Então, eu acho que isso se reflete muito também no ambiente de trabalho, né? Você quer saber para quem você está trabalhando. Eu sempre... Eu trabalhei com algumas pessoas que falavam, quem é o CNPJ? Quem é a cultura da empresa? Né? É uma entidade, ninguém sabe quem é. Né? Então, quando você coloca o rosto, esse é fulano, você trabalha para... Acho que tangibiliza isso e gera essa conexão mais genuína, pro bem e pro mal, né? Porque também quando tem BO, já vai lá direto na pessoa cobrar. Verdade. Mas eu vejo como uma evolução do marketing humanizado e também por esse ponto de trazer uma conexão muito mais genuína. Que é um ponto que as pessoas buscam, né? Hoje a gente vive
a era da busca pela verdade. Não só pela crise que a gente enfrenta de fake news, mas pelo que a gente vai vir a enfrentar também com a inteligência artificial. Muito. Exato, muito bom ponto, Mari. Tem uma coisa em relação a essa estratégia para os CEOs, que existe um lugar também, porque uma vez eu estava conversando, estava fazendo uma reunião com uma pessoa que era CEO de marca, e ele falou assim para mim, Bianca, o meu time falou para mim que eu preciso estar nas redes sociais, eu preciso colocar a minha cara lá. E o meu time de rede está em cima de mim, falando, a gente precisa fazer vídeo com você, a gente precisa falar. Aí ele falou, mas eu não me vejo nesse lugar. E assim, como que eu posso fazer isso? Aí ele veio me perguntar como eu literalmente podia ajudar ele a construir essa estratégia para ele começar a falar. E aí tem um ponto muito importante. Existe uma coisa que a gente precisa saber o que é esse preciso estar, né, em certos lugares. Será que eu preciso estar mesmo? Porque a gente... O Adib, por exemplo, ele super deu certo, mas ele é um cara que é comunicativo, ele gosta, ele grava vídeo, é carismático, é dinâmico, é carismático, é um cara que você vê que tá nele isso. Mas tem um monte de CEOs que isso talvez não esteja nele, e não é sobre talento, não é sobre poder, porque às vezes o cara fala super bem numa reunião, né, ele negocia super bem, mas nem sempre é uma pessoa que vai se sentir confortável com isso. E talvez isso gere até um resultado negativo, porque a longo prazo o cara não vai querer estar, o time vai precisar ficar gravando com ele não vai estar disponível, vai estar forçado ali. E aí entra aquela cultura do preciso estar, né? A gente não precisa estar hoje em dia nos lugares que a gente não se veja ou não faça sentido. Então acho que o primeiro ponto se você tem uma empresa e você é o CEO de uma empresa, você se sente à vontade com isso? Tá ok? Ou você tem desejo de fazer isso? Aí beleza, tem desejo, vambora, dá pra fazer essa estratégia, porque é isso que a Mari falou, humanização de marca, você traz uma persona pro front. Se na verdade você também não quer ser essa persona, você pode criar uma persona pra estar ali. A Magalu fez isso com o Avatar. Sim, né? Sensacional. Magazine Luiza fez isso. E a Magalu conseguiu ter uma persona que ela tem uma identidade, ela tem uma personalidade. A cada momento da inteligência artificial que avança, ela ganha uma característica nova e ela está cada vez mais humana. Então, criou-se um movimento enorme em relação a isso. Depois, outras marcas também fizeram isso. Então, acho que é muito nesse lugar de dar uns passinhos para trás, ver se isso realmente faz sentido para você, se você é um CEO que deseja isso, e aí super rola. E aí eu acho que é ver como você pode se comunicar com o público da melhor maneira. E isso tem que ter muito a ver com... É claro que se você também for uma pessoa que a sua marca está comunicando uma coisa e você no seu dia a dia, no lifestyle, está comunicando outra, também tem que ter um cuidado ali, porque tá tudo bem você ter o seu perfil, o CPF e ter o CNPJ, mas se as comunicações não batem, isso é um perigo, e aí pode acontecer disso ser negativo e realmente as pessoas caírem em cima, isso pode prejudicar a sua marca. Então, né, eu acho que tem que ter todos esses cuidados e ao mesmo tempo, se você tá afim, se joga. Eu acho que humanização de marca é uma coisa que faz muito parte, ao mesmo tempo ela traz também uma responsa muito grande, a Bianca tá aí pra provar isso, então assim, ela já veio desse mercado, é diferente, não é uma CEO... creator que se tornou CEO, é uma creator que se tornou CEO, mas existe o fato de você ser CEO e querer se tornar creator. Então, vem uma responsabilidade junto e é importante saber qual é o seu lugar nisso, de influência nesse ponto, né? Com grandes views, vem grandes responsabilidades. Nossa, é total, é exatamente isso. Exatamente isso. Meninas, estamos chegando ao fim. Muito e bom. aí, vamos colocar fogo no parquinho? Não, tô brincando, né? Mas pra finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, um recadinho para aquelas marcas que não enxergam valor em trabalhar com marketing de influência de forma contínua e acham que uma campanha pontual só é a solução rápida para todos os seus problemas. Solução Falem a rápida, respeito. resultado de curto prazo. Assim, Perfeito. é literalmente isso. Se você quer construir algo a longo prazo, que gere valor para sua marca, que você tenha continuidade, faça isso com inteligência, use esses influenciadores, use esses creators, investe nisso, mas investe com um porquê. Né? Se a gente fica fazendo as coisas sem propósito, sem pensar, sem estratégia, é isso, a gente vai usar, vai viralizar naquele momento, vai dar certo. Às vezes a gente quer fazer uma estratégia muito rápido para poder o produto viralizar, ele vai viralizar, mas você não pensou em nada depois disso. Então, e aí? Imagina que a sua marca viralizou. E aí, amanhã, você não tem nenhuma preparação para isso. Tem marca que, ok, viralizou organicamente, aconteceu. Cara, vamos aproveitar isso? Maravilhoso. Mas se você faz algo viralizar de propósito, e quando isso acontece, você não tem uma base ali para sustentar, você investiu, morreu na praia, perdeu dinheiro, perdeu o valor de marca. Então,
é isso, resultado rápido, às vezes é de curto prazo e não gera valor. Então, Eu ia brincar, faça uma campanha pontual todo mês. Sensacional. Muito bom. Mas, cara, eu acho que é difícil você ter um prejuízo muito grande. Porque por mais que você investiu numa campanha, ela não trouxe os resultados que você imaginava, eu acho que você aprendeu pra caramba. E as redes, elas são muito voláteis, elas são muito dinâmicas, sabe? Não existe uma regra. Acho que é até por isso que a gente brinca com os gurus, porque eles tentam trazer como se existisse um Fórmula método de bolo. milagroso, e não tem. Então, se você executou uma campanha, faça essa análise quanti-quali, sabe? Não é só sobre, não converteu tanto que eu imaginava. Tá, mas espera. Quais assets performaram melhor? Quais não? Quais plataformas foram mais efetivas? O que o público comentou? O que você teve de feedback, sabe? Não é possível que você perdeu em todos os aspectos que uma campanha tange, sabe? Então, o que eu sinto é o ser humano de maneira geral, mas as marcas, elas gostam de ter o controle. Só que é impossível você querer viralizar sem perder o controle. Viralização é perder o controle. Esteja pronto pra perder o controle. Esteja pronto pra perder o controle. Então, é isso. Se a pessoa, ela não quer continuar, porque de alguma forma ela se sentiu frustrada, né? E eu acho que é importante você ter esse olhar mais macro, do tipo, não é possível que tudo deu errado a ponto de eu não querer fazer um segundo teste, fazer uma calibragem, um refinamento e por aí vai. Muito bom. Bia, Mari, muito obrigada por compartilhar. Adorei, aprendi super aqui. E eu mais ainda, gente. Amei. Agora, deixa para Quero nosso deixar o link do meu curso, aquelas Inscreva-se aqui embaixo. Depois tudo que a gente aqui no meu grupo de mentoria. Tudo bom. Mas compartilhem como que as Muito bom. pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais. Fala, Qual que é o Mari. arroba? O meu é @marigalindo. Eu sempre faço um disclaimer que às vezes a pessoa me vê aqui no podcast, tô falando de algo profissional, e eu brinco que eu sou capricorniana, né? E tudo que o capricorniano toca vira trabalho. E aí eu falei que o único lugar que ainda não virou é meu Instagram. Então quem for pra lá, não espere que eu vou estar fazendo live 5 horas da manhã te dando dica. Não vou estar, vou estar dormindo. É porque isso não é saudável, galera. Não, por favor. Então, quem quiser continuar, @marigalindo. E no LinkedIn aí eu tenho conteúdos que são mais profissionais, né? Muito bom. Né, pra fazer o mood LinkedIn de ser. Que também tá como Mari Galindo. Muito bom. O meu é Bia Venturotti. Também tem muito ali, tem muito de trabalho, porque também é isso, né? Acho que é meu ascendente em Áries. Você falou de Capricórnio, mas é meu ascendente em Áries, porque eu sou aquariana. Aquariana é muito do criativo, mas tem Muito meu lado pragmático, ariano. Meu lado ariano gosta muito de trabalhar. Mas eu fiz um perfil, inclusive eu ainda não divulguei ainda, porque eu vou lançar meu laboratório criativo, chama Bloom Lab. E é a primeira vez que eu vou divulgar esse arroba, ainda não tem. Olha, não tem ninguém lá. assim. Spoiler. Então, é Bloom Lab 360, porque a ideia de trazer esse laboratório criativo é chamar as marcas para dentro, os artistas para dentro, a gente conseguir dialogar sobre as diversas estratégias, porque foi o que a Mari falou. Gente, não existe fórmula de bolo. Então, assim, vamos trazer as pautas pra gente conseguir debater. Então, lá que eu vou desenhar minhas estratégias também de posicionamento de marca, de comunicação, vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque aí deixa o CPF ali também dando uma respirada de vez em quando. Sim. Poder postar uns memes Exatamente. sem culpa. E vou trocar muita figurinha com a Mari aqui, que eu já vi. Mari, você é super dos dados, eu amo gente assim, porque aí vai conectando, entendeu? Eu falei que tic-teco. vocês vão ficar amigas. É e se isso. vocês não ficarem me chamando pro café, Não, eu é vou ficar óbvio, a gente chateada, tem que tomar entendeu? café. A gente já vai brincar lá na ativação. É isso. Ativação, Hub Voice daqui a pouquinho. Hub Voice. Obrigada, meninas. Obrigada a você pelo convite, Obrigada. parabéns pelo projeto, né? E pelo Super. episódio também. Espero Pelo que o pessoal sucesso todo. curta aí, comente. Demais, Compartilha, dê like no canal. Por favor. É isso. E chegamos ao fim de mais um No Time for Gurus, diretamente do RD Summit. Ficamos por aqui, obrigada a todos vocês que acompanharam e obrigada também aos nossos parceiros DH Media e até a próxima.